Você já sentiu que estava prestes a viver a maior virada da sua vida, mas de repente tudo ao seu redor parecia piorar? Já percebeu que quando a vitória está chegando, as batalhas aumentam, os testes se tornam mais pesados e as portas parecem mais trancadas do que nunca? Se isso já aconteceu com você, saiba de uma coisa: não é coincidência, é o movimento de Deus preparando o cenário para te colocar em um novo nível. Napoleão Hill já dizia que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou até maior. Isso significa que quando tudo parece estar desmoronando, na verdade você está no limiar de algo grandioso. E hoje eu quero que você entenda, de uma vez por todas, como reconhecer os sinais de que a exaltação de Deus está prestes a acontecer. Porque sim, existem sinais, só que poucos conseguem percebê-los. E antes de continuar, já quero te pedir, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Essa pode ser a palavra que vai transformar não apenas a sua vida, mas também a de alguém que você ama. Porque quando Deus decide mover, Ele não move apenas uma pessoa. Ele gera transformação em cadeia. Agora, respira fundo e pensa comigo. Você já notou que antes de ser exaltado, Deus começa a te isolar? É isso mesmo. O primeiro movimento dele não é te expor, é te esconder. E esse esconderijo muitas vezes vem disfarçado de solidão. Pessoas começam a se afastar, convites param de chegar, lugares que antes faziam sentido já não fazem mais. Você olha ao redor e se sente esquecido, rejeitado, deslocado. Mas não confunda, isso não é castigo, é lapidação. Deus está tirando de perto de você aquilo que poderia atrapalhar a sua próxima fase. Ele está limpando o ambiente, afastando o barulho, silenciando vozes que não cooperam com o propósito. O que parece rejeição é, na verdade, proteção. Ele te esconde não porque você é pequeno, mas porque você é grande demais para ficar exposto em qualquer lugar. Ele te guarda dos holofotes errados, das conexões erradas, das distrações que poderiam roubar a sua energia. Napoleão Hill dizia que o verdadeiro crescimento exige concentração mental e emocional. E é exatamente isso que Deus faz. Ele tira o excesso para que você foque no essencial. Se você está vivendo isso, comente agora. Eu entendo. Meu isolamento é a assinatura de Deus. E quando esse isolamento começa a acontecer, algo curioso também começa a crescer. A pressão aumenta. É nesse momento que você sente que tudo está ficando mais difícil. As batalhas se multiplicam, as guerras se tornam mais intensas, financeiras, emocionais, espirituais, todas ao mesmo tempo. Você sente que vai desmoronar, que não vai aguentar. Mas escute, a pressão não vem para te esmagar, vem para te fortalecer. Napoleão Hill alertava que a maioria das pessoas desiste justamente quando estava mais perto da vitória. Deus permite que a pressão aumente porque Ele sabe que o nível que você vai receber exige resistência, exige maturidade, exige força espiritual que você ainda não tinha. Quanto maior a promessa, maior a responsabilidade. E Ele quer saber, você continua confiando mesmo quando não entende? Você ainda agradece mesmo sem ver nada acontecendo? Você ainda caminha, mesmo que o chão pareça desaparecer? Porque se você conseguir se manter firme nesse ponto, é sinal de que a vitória está perto. Se a guerra aumentou, não reclame, celebre, porque significa que a promessa está a alguns passos de se cumprir. Escreva: quanto maior a luta, mais próxima está a promessa. Mas há um terceiro movimento de Deus que para muitos é o mais doloroso. É quando você começa a perder o controle de áreas que antes eram fáceis. Coisas simples travam, portas óbvias se fecham, pessoas previsíveis mudam de atitude, estratégias antigas param de funcionar. Você olha para o céu e pergunta: Deus, por que nada mais está dando certo? E a resposta é clara, porque Ele não quer que você entre no próximo nível usando as ferramentas do passado. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Napoleão Hill dizia que a verdadeira transformação acontece quando somos forçados a sair do automático. E quando você perde o controle, é nesse momento que aprende a confiar de verdade, a depender, a ouvir e a se reposicionar. Não é confusão, é realinhamento. Deus não está tirando o seu controle para te humilhar, Ele está tirando para assumir o volante. Ele está dizendo: se você não abrir mão, eu não consigo conduzir. Por isso, se você está nesse ponto, não desespere. Escreva com fé: se Deus tirou o meu controle, é porque Ele mesmo vai conduzir a minha exaltação. E então chega o quarto sinal, o mais sutil, mas também o mais poderoso. Você começa a sentir algo que não consegue explicar.
É uma convicção interna que cresce dentro de você. Você acorda com fé, mesmo sem motivo aparente. Você age com ousadia, mesmo sem recursos. Você continua caminhando, mesmo sem apoio. Tudo ao redor grita que não, mas dentro de você algo diz que sim. Napoleão Hill chamava isso de fé aclicada. A fé que não espera garantias para se mover. É quando você começa a se comportar como quem já venceu, mesmo quando todas as circunstâncias dizem o contrário. É quando Deus ativa dentro de você visões, sonhos, confirmações silenciosas. Você não sabe explicar, mas sabe que algo mudou, sabe que a estação virou. Mesmo sem provas visíveis, você já vive como alguém exaltado. Se você sente isso, declare nos comentários: mesmo sem provas, eu já vivo como alguém exaltado. E o que acontece depois que esses sinais se confirmam? O que acontece quando a exaltação chega? Escute com atenção. Quando Deus te exalta, não é para inflar o seu ego, é para te usar como resposta. Ele coloca sobre a sua vida uma autoridade que não pode ser explicada, apenas reconhecida. Sua presença começa a destravar ambientes. Sua voz passa a carregar peso. Suas palavras têm impacto. Você passa a pensar diferente, a falar diferente, a atrair coisas que antes não conseguia. E as pessoas ao seu redor percebem: algo mudou. Napoleão Hill dizia que o verdadeiro sucesso é servir com propósito. E com Deus, esse propósito vai além do que você imagina. Não é vaidade, é missão. A exaltação divina traz algo que nenhum esforço humano pode conquistar: graça, fluidez, velocidade sem desgaste. Você percebe que portas começam a se abrir sem que precise forçar. Você fala e é ouvido. Você planta e colhe no tempo certo. Isso não é sorte, não é mágica. É a mão de Deus respondendo à sua fidelidade no secreto. Ele viu quando você suportou em silêncio. Ele viu quando você foi moldado no fogo. Ele viu quando você chorou calado, mas não desistiu. E agora ele diz: chegou a hora da recompensa. Comente: estou pronto para viver a exaltação que só Deus pode dar. Não se preocupe com quem te ignora, com quem duvida, com quem rejeita. Porque a sua exaltação não vem da terra, vem do céu. E quando o céu libera, ninguém pode impedir. Napoleão Hill dizia que muitos ficam presos esperando a aprovação das pessoas antes de agir. Mas os verdadeiros vencedores são aqueles que se movem para honrar algo maior, mesmo quando ninguém entende. Não lute por aplausos, lute por coerência com quem você está se tornando. Prefira ser reconhecido no céu e rejeitado na terra do que o contrário. Porque quando Deus decide te exaltar, não importa quem se levante contra você, não importa o que tentem, a vitória já está decretada. Agora que você entendeu os sinais, pare de duvidar, pare de reclamar e comece a se posicionar. Napoleão Hill dizia que o homem de fé não espera confirmação externa. Ele age com base naquilo que já sabe internamente. E você já sabe. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Você não precisa enxergar, você só precisa caminhar. Porque quando Deus decide mover, não há sistema, pessoa ou circunstância que possa impedir. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais, estou pronto. Exalta-me, Senhor, no teu tempo. Se essa mensagem falou com você, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também está sendo preparado em silêncio para viver uma exaltação divina. Porque pode ser que essa palavra seja o que vai destravar a vida dessa pessoa. E lembre-se, quando o céu libera, a terra tem que obedecer.